Sawadee-krap. Hoje eu vou ensinar para vocês uma expressão em tailandês que diz assim: Im Leo. Vou pedir para o Gabriel colocar na descrição do vídeo, caso você queira praticar o seu tailandês. Im Leo significa já estou cheio, já estou saciado em relação à comida. Im é cheio, nesse sentido de satisfeito, e Leo é da ideia de uma coisa que já aconteceu, que já é suficiente. Im Leo, já estou satisfeito. E esse é o título do nosso vídeo. E hoje a gente vai meditar em Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao 9, que diz assim: Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão o suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentassem no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinha também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles. Disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes e, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Até aí. Esse trecho de Marcos, ele conta uma história famosa. Não é a principal, a mais famosa em relação à multiplicação de pães e peixes, mas é famosa também. Ela está aqui no livro de Marcos, também está no Evangelho de Mateus. E diferente da primeira, que está em todos os evangelhos, que é mais famosa, os 5 pães e 2 peixes, aqui nós temos 7 pães e alguns peixes, né? Ele não descreve exatamente o número de peixes que eles tinham, né? Mas alguns detalhes interessantes, né, desse texto que eu queria trazer para a gente, né? Imagina assim que você estivesse lá presente naquela região, que você ouvisse falar de Jesus e que você tivesse ouvido falar que Jesus, em certa ocasião, tinha multiplicado pães e peixes para a multidão quando a multidão teve fome. E aí, você iria atrás de Jesus ou você confiaria ou ficaria em casa? A gente não sabe os pormenores do que passava no coração de cada pessoa aqui. Mas quando a gente olha para o texto, a Bíblia fala aqui no versículo 2 que já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Então Jesus, ele estava ali com a multidão e essas pessoas saíram de longe e ficaram ali 3 dias com Jesus sem ter o que comer. Então, de certa forma, isso mostra que eles provavelmente tinham ouvido falar daquela multiplicação anterior, que eles de certa forma confiavam. Ou se eles nunca tinham ouvido, se não confiavam, de certa forma eles não estavam nem parando para pensar na questão da alimentação. Eles estavam bem focados em ter tempo com Jesus e aprender mais de Jesus. Fato é que essas pessoas, elas não se arrependeram, porque a comida chegou e chegou bem. E quando a gente olha para o texto, 2 detalhes me chamam bem a atenção. O primeiro, em relação à multiplicação dos pães e desses peixes, é Jesus, ele quer dos seus discípulos a participação na solução. Jesus, ele quer dos seus discípulos a participação da solução. Se a gente observar o texto, quando começa a descrever a situação, quem identifica a questão do alimento desta vez foi Jesus, porque na primeira história dos 5 pães e 2 peixes, os discípulos vêm até Jesus para falar para Jesus despedir a multidão, porque elas já estão com fome, já era tarde e tudo mais.
Dessa vez foi Jesus, né, diferente da primeira, que chega para os discípulos com uma preocupação, né? Jesus chega para eles e fala: olha, eu tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo, né? E não tem nada para comer. E se eu mandar para casa com fome, eles vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então Jesus tem um problema. Chega nos discípulos e fala: olha, tem uma questão aqui, eu tô com essa multidão, tem 3 dias, eles estão sem comer e eu tô com receio de mandar eles embora, porque eles estão tão fracos que alguns vão poder desfalecer, vão passar mal no caminho, não vão chegar nem às suas casas. Lembre-se, irmãos, essa é a segunda multiplicação. Já tinha havido uma anterior, já tinha acontecido o milagre da primeira vez. E é interessante, né? Porque parte de Jesus e é ele que levanta, digamos assim, a bola para os discípulos. Olha, nós temos um problema e eu não sei. Jesus sabia, mas assim, ele joga. Eu acho que a solução de mandá-los embora não é uma boa. Como que fosse assim: e aí, o que vocês me dizem? Qual a solução que vocês me sugerem? Né? Ele lança para os discípulos isso. Então ele conta com a participação dos discípulos na solução. E muitas vezes em nossa vida é assim também. Em muitas situações, a resposta não está assim, de bandeja. Às vezes está bem desenhada, mas Jesus ele quer a atitude nossa para que a gente resolva o problema, para que a gente resolva a situação, para que a gente tenha a melhor ideia do que fazer, né? Então é lógico que a gente tem que orar e pedir ajuda e orientação de Deus, mas Deus nos deu entendimento, deu discernimento, nos deu o Santo Espírito para que a gente também, através das coisas que vão acontecendo, do nosso discernimento, do Espírito Santo trabalhando na nossa vida, a gente possa encontrar as melhores soluções para os problemas que aparecem, né? Não esperar só a resposta vir pronta do céu ou a resposta vir pronta do pastor, de um líder. Muitas vezes que Deus que espera de nós é que realmente a gente tenha essa ideia do que fazer. Então essa é a questão. Primeira questão, Jesus ele conta com a participação dos discípulos na solução. E a segunda e a mais interessante desse texto é: Jesus é a solução. Porque a resposta dos discípulos é muito interessante também. Jesus já tinha feito o milagre anterior, o primeiro. Ele já tinha feito outros milagres para os discípulos. E olha o que os discípulos falam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Aqui a resposta, a gente não sabe exatamente o que se passava no coração deles, mas a resposta está relacionada a eles irem no deserto e comprar comida. Mas é uma solução não muito boa. Então assim, como alguém poderia sair daqui para o deserto, comprar comida, toda essa gente? Meio ruim essa possibilidade. Nenhum deles fala: Jesus, faz tanto tempo assim não, que a gente teve uma situação parecida. Que tal o senhor fazer mais ou menos o que o senhor fez aquela vez, hein? Ninguém teve uma ideia parecida. Talvez de repente nos seus corações, mas ninguém externou isso, né? Mas a solução é Jesus, porque quando Jesus pergunta quantos pães eles têm, Deus dá graça, multiplica. E aí nós temos aqui: o povo, versículo 8, comeu até se fartar em Léo e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. A solução foi Jesus. Deus quer que a gente participe da solução, mas a solução sempre é Jesus. Que a gente possa ter uma visão cristocêntrica das coisas. A solução dessa situação foi Jesus. Ele multiplicou os pães, ele multiplicou os peixes. Aquelas pessoas que estavam com fome, que ou saíram só focadas em absorver e aprender do mestre, ou saíram de casa sabendo que se faltasse comida Jesus ia providenciar, essas pessoas comeram até se fartar. Não falaram em tailandês, mas se fosse na Tailândia, falaria em Léo. E aqueles talvez que de repente poderiam ter ido e ficaram com medo, não tiveram essa experiência maravilhosa. Lembre-se, Jesus ele é a solução do nosso problema. Sempre é ele. Muitas vezes ele quer que a gente pense, a gente reflita e tenha a resposta. Mas a resposta sempre parte dele, essa resposta sempre passa por ele. Qualquer problema que a gente tenha, a resposta nunca vai ser uma coisa vinda da gente, vai ter uma solução vinda da gente. A fonte sempre é Jesus. A resposta estava clara, Jesus tinha todo o contexto ali para fazer mais uma multiplicação de pães e peixes. Os discípulos não pensaram nisso, mas Jesus, mesmo sem os discípulos perceberem, fez. E o povo falou: Léo, e você? Tem colocado Jesus como prioridade na solução dos seus problemas? Deus nos abençoe. Tchau, tchau.